Imagine ser o homem mais poderoso do mundo, imperador de Roma, comandante de exércitos e guardião de um império que se estendia por continentes, mas ao mesmo tempo carregar o peso de guerras, epidemias e intrigas políticas que ameaçavam destruir tudo. Esse homem foi Marco Aurélio, lembrado não apenas como governante, mas como filósofo. E o mais surpreendente é que, mesmo cercado por poder absoluto, escrevia apenas para si mesmo, notas íntimas conhecidas como meditações, reflexões destinadas a moldar sua alma. Esses escritos não foram feitos para a fama, não foram pensados para publicação. Eram lembretes pessoais de como viver com sabedoria. E justamente por isso possuem autenticidade rara, revelando a mente de um imperador lutando para permanecer humano em meio ao caos. Logo percebemos que o primeiro princípio de Marco Aurélio é o autodomínio, pois ele sabia que não podia controlar as guerras nas fronteiras, as traições dos senadores, nem a peste em Roma, mas podia controlar seus pensamentos, podia vigiar sua mente contra a confusão. Em suas palavras ecoa a lição fundamental: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa verdade ainda hoje ressoa, porque não são os acontecimentos externos que moldam nossa paz, mas sim a maneira como escolhemos interpretá-los e reagir. Quantas vezes deixamos nossa tranquilidade ser roubada por algo pequeno, um comentário maldoso, uma notícia negativa, uma expectativa não atendida? Marco Aurélio lembrava: o controle está dentro de nós. A serenidade nasce quando assumimos o governo da própria mente. Outro ensinamento central é a aceitação do destino, o que os estoicos chamavam de viver em harmonia com a natureza, porque resistir ao inevitável é desperdiçar energia, e ele escreveu: aceite tudo o que acontece, mesmo que pareça duro, pois está ligado ao todo do universo. Essa frase não é um convite à resignação, mas à coragem, porque aceitar não é desistir, é enfrentar a vida como ela é. E quantas vezes não desperdiçamos força tentando lutar contra o que não depende de nós, quando poderíamos usá-la para crescer diante das adversidades? Seja uma doença inesperada, a perda de alguém querido, um fracasso no trabalho ou um obstáculo repentino, a filosofia de Marco Aurélio ensina que tudo isso pode ser transformado em sabedoria, porque cada evento é uma chance de moldar o caráter e fortalecer a alma. Outro ponto recorrente em suas meditações é a lembrança da impermanência, pois ele via de perto a morte no campo de batalha, as epidemias dizimando milhares, e sabia que nem mesmo o trono o protegeria do destino comum a todos. Tudo é passageiro, nada permanece. Ele escrevia para si mesmo que a glória, a fama, a dor e o prazer são transitórios, e essa consciência, longe de gerar medo, produzia liberdade, porque ao entender que tudo passa, deixamos de nos apegar ao efêmero e aprendemos a valorizar intensamente o presente. Pense em como vivemos correndo atrás de metas, acumulando bens ou preocupados com julgamentos, esquecendo que tudo isso se desfaz. E Marco Aurélio nos convida a mudar o foco, a viver cada instante com presença, porque apenas o agora realmente nos pertence. Essa perspectiva também alimentava sua humildade, algo incomum em um governante absoluto. Mas ele escrevia: logo você terá esquecido tudo, e logo todos terão esquecido de você, lembrando-se diariamente de sua própria mortalidade, de sua pequenez diante do tempo. O poder, os títulos, as vitórias militares, tudo era apenas papel temporário, porque a vida é breve e o tempo apaga até o nome dos imperadores. E essa consciência não diminuía sua grandeza, mas a engrandecia, pois o mantinha livre da vaidade e da arrogância. Se líderes atuais lembrassem de sua própria mortalidade e da transitoriedade de seus cargos,
Talvez veríamos mais ética, mais responsabilidade e menos egoísmo. E esse é um dos grandes legados de Marco Aurélio. O poder deve ser exercido com humildade, não com soberba. Outro ensinamento poderoso em suas páginas é o dever e o serviço ao bem comum, porque para ele não existimos apenas para nós mesmos, mas como parte de um organismo maior. Assim como as mãos foram feitas para agir e os pés para andar, o homem foi feito para a comunidade. Ele acreditava que viver em sociedade exigia responsabilidade, e cada ação individual impactava o todo, porque assim como as partes do corpo trabalham juntas, os homens deveriam cooperar uns com os outros, servindo ao bem comum, e não apenas aos interesses pessoais. Esse princípio é especialmente relevante hoje, em um mundo marcado pelo individualismo e pela competição, porque esquecemos que nossas escolhas moldam não apenas nossa vida, mas também a de quem está ao nosso redor. E Marco Aurélio lembrava que o coletivo importa. Mas como lidar com as falhas humanas? Marco Aurélio não era ingênuo, sabia estar cercado por pessoas interesseiras e ingratas, e escreveu: ao acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei intrometidos, ingratos, arrogantes, desonestos, invejosos e maliciosos, e nada disso me surpreenderá. Esse lembrete diário era sua proteção contra o rancor, porque aceitar a falha humana como inevitável nos torna menos suscetíveis à decepção e nos convida a praticar paciência e compaixão, lembrando que esperar perfeição dos outros é fonte certa de frustração e sofrimento. Esse princípio também é útil em nossos dias, quando nos decepcionamos facilmente com colegas, amigos e familiares, e esquecemos que falhas fazem parte da natureza humana, e a sabedoria está em escolher nossa reação, não em exigir perfeição de quem jamais poderá oferecê-la. Outro tema central é a distinção entre controle interno e mundo externo, porque para ele só podemos governar nossos pensamentos e ações, enquanto todo o resto está fora do nosso alcance. E perder noites de sono tentando mudar o inevitável é apenas desperdiçar vida. Quantas vezes sofremos por antecipação, tentando controlar a opinião dos outros, o rumo da economia ou o desfecho de situações além do nosso poder? Marco Aurélio lembrava: concentre-se naquilo que pode governar, a sua mente, e deixe que o mundo siga seu curso. Essa disciplina interna está diretamente ligada ao valor da razão, pois para ele a razão era o traço mais nobre da humanidade, e viver de acordo com ela significava viver em harmonia com a natureza, não suprimindo emoções, mas não permitindo que se tornassem tiranas. Ele reconhecia que a raiva, o medo e a inveja eram forças destrutivas, mas também sabia que a alma racional tinha capacidade de dominar esses impulsos, e por isso insistia que a razão iluminada pela virtude deveria ser o guia da vida, o farol em meio às tempestades. Em uma de suas meditações, dizia que deixar-se arrastar pelas paixões era tornar-se escravo delas, mas agir com clareza era a verdadeira liberdade, e essa lição é atemporal, porque até hoje vemos quantas vidas são destruídas por decisões tomadas sob impulsos cegos. Mas talvez a lição mais prática de todas seja a insistência na filosofia como exercício diário, porque para Marco Aurélio, filosofia não era teoria distante, mas treinamento constante, e cada manhã era uma oportunidade de preparar a alma para o dia, cada noite um exame. Ele recomendava acordar lembrando que enfrentaria dificuldades, preparar a mente para a paciência e, ao final do dia, revisar suas ações, aprender com os erros e agradecer pelas conquistas, transformando a vida em um laboratório contínuo de crescimento espiritual e moral. Essa prática diária nos lembra que não basta conhecer princípios filosóficos, é preciso aplicá-los, porque a sabedoria não está apenas em compreender,
mas em viver de acordo com aquilo que sabemos. E é isso que transforma conhecimento em virtude, e virtude em vida plena. Quando reunimos todas essas lições, enxergamos um mapa de vida: cultivar autodomínio, aceitar o destino, lembrar da impermanência, praticar humildade, servir ao bem comum, compreender as falhas humanas, focar no controle interno, viver pela razão e aplicar a filosofia diariamente. E ao viver assim, Marco Aurélio mostrou que mesmo em meio ao poder absoluto, um homem pode permanecer humano, e que a maior de todas as vitórias não é contra inimigos externos, mas contra si mesmo, porque a verdadeira batalha acontece dentro da própria mente. Talvez você não governe um império, mas governa sua vida, e isso já é responsabilidade suficiente, porque em cada escolha pode aplicar esses princípios, pode aceitar o que não controla, pode viver com virtude, pode servir aos outros e pode cultivar serenidade. Imagine aplicar a humildade diante de conquistas, a paciência diante de falhas alheias, a razão diante das paixões e a disciplina de viver cada dia como um exercício de sabedoria. E perceber que a força verdadeira não está no domínio externo, mas no domínio de si mesmo. Marco Aurélio sabia que um império poderia ruir, mas que o caráter moldado pela filosofia era indestrutível, e é isso que suas meditações continuam ensinando até hoje. A paz interior é possível mesmo em tempos de caos, desde que sejamos senhores de nós mesmos. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo falou com você de alguma forma. Então eu quero te convidar a deixar seu comentário dizendo qual dessas lições de Marco Aurélio mais toca a sua vida hoje. Curta para que mais pessoas possam encontrá-lo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuarmos juntos explorando a sabedoria dos grandes pensadores da história.